1 Samuel 6. E a arca do Senhor esteve no país dos filisteus 7 meses. E os filisteus convocaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: O que faremos com a arca do Senhor? Dizei-nos como a enviaremos ao seu lugar. E eles disseram: Se mandardes embora a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Mas seguramente devolva-lhe uma oferta feita pela transgressão. Então sereis curados, e sabereis porque a sua mão não foi removida de sobre vós. Então eles disseram: Qual será a oferta pela transgressão que lhe devolveremos? Eles responderam: 5 hemorroidas de ouro e 5 camundongos de ouro, de acordo com o número de senhores dos filisteus, pois essa praga esteve sobre vós todos, e sobre os vossos senhores. Por isso fareis imagens das vossas hemorroidas e imagens dos vossos camundongos, que devastam a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Talvez ele deseje aliviar a sua mão de sobre vós, e de sobre os vossos deuses e da vossa terra. Porque então endurecei os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações, quando ele havia operado maravilhosamente no meio deles, e eles não permitiam que o povo se fosse, e eles partiram. Agora, portanto, fazei um novo carro, e tomai 2 vacas que amamentam, sobre as quais ainda não tenha sido posto jugo, e amarrai as vacas ao carro, e trazei delas os seus novilhos para casa. E tomai a arca do Senhor, e a assentai sobre o carro. E ponde as joias de ouro que vos retornais como oferta pela transgressão em uma caixa ao seu lado, e mandai-a embora para que possa ir, e vede se ela subir pelo caminho do seu próprio termo até Bet-Semes. Então ele nos causou este grande mal, mas se não, nós saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi um acaso que nos sobreveio. E os homens assim fizeram, e tomaram 2 vacas que amamentavam, e as prenderam ao carro, e trancafiaram os seus novilhos em casa, e assentaram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os camundongos de ouro e as imagens das suas hemorroidas. E as vacas tomaram o caminho reto até o caminho de Bet-Semes, e seguiram pelo caminho principal, mugindo enquanto o seguiam, e não se desviaram para a direita nem para a esquerda. E os senhores dos filisteus seguiram após elas, até o limite de Bet-Semes. E os de Bet-Semes estavam ceifando sua colheita de trigo no vale, e eles levantaram os olhos, e viram a arca, e se alegraram em vê-la. E o carro adentrou o campo de Josué, um Bet-Semita, e ali permaneceu, onde havia uma grande pedra, e racharam a madeira do carro. E ofereceram as vacas em oferta queimada ao Senhor, e os levitas fizeram descer a arca do Senhor e a caixa que com ela estava, dentro da qual as joias de ouro estavam, e as colocaram sobre a grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram sacrifícios no mesmo dia ao Senhor. E quando os 5 senhores dos filisteus viram aquilo, retornaram a Ecrom no mesmo dia. E estas são as hemorroidas de ouro que os filisteus devolveram como oferta pela transgressão ao Senhor: uma por Asdod, uma por Gaza, uma por Asquelon, uma por Gate, uma por Ecrom. E os camundongos de ouro de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 senhores, tanto das cidades fortificadas como das aldeias do campo, até a grande pedra de Abel, sobre a qual eles desceram a arca do Senhor. Tal pedra permanece até este dia no campo de Josué, o Bet-Semita. E ele feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor. Ele até feriu do povo 50.070 homens. E o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos do povo, com um grande massacre. E os homens de Bet-Semes disseram: Quem é capaz de permanecer de pé diante deste Senhor Deus Santo? E quem subirá entre nós?
E eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: Os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor. Descei e fazei-a subir até vós. 1 Samuel 7. E os homens de Kiriat Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor, e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriat Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a ele somente, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Baalins e Astarote, e serviram somente ao Senhor. E Samuel disse: Congregai todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água e a derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia. E ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel. E o Senhor o ouviu. E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão naquele dia sobre os filisteus e os desmantelou. E eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até eles chegarem abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem. E chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no termo de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Ecrom até Gate. E os seus termos Israel libertou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ele ia de ano a ano e rodeava a Betel e Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno era para Ramá, pois lá estava a sua casa, e lá ele julgava Israel, e lá ele edificou um altar ao Senhor. 1 Samuel 8. E sucedeu que, quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Eles eram juízes em Becerba, e os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância, e receberam subornos e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá. E lhe disseram: Eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel, quando eles disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz do povo em tudo o que te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles, de acordo com todas as obras que eles fizeram desde o dia que os tirei do Egito até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses. Assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta à sua voz, todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles.
E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E ele disse: Esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si mesmo, para as suas carruagens e para serem os seus cavaleiros. E alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e instrumentos das suas carruagens. E ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras e para serem cozinheiras e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos e os vossos vinhedos e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vossos vinhedos, e os dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das suas ovelhas, e vós sereis seus servos. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Todavia o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar, e sair adiante de nós, e lutar nas nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta para a voz deles, e prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: Ide vós, cada qual a sua cidade. 1 Samuel 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zeror, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. E ele tinha um filho, cujo nome era Saul, um jovem valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do povo. E os jumentos de Quis, do pai de Saul, estavam perdidos. E Quis disse a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos servos e levanta. Vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim e passou pela terra de Salisa. Mas eles não os encontraram. Então eles passaram pela terra de Saalim, e eles não estavam lá. E ele passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E quando chegaram na terra de Zufi, Saul disse ao seu servo, que com ele estava: Vem e retornemos, para que o nosso pai não deixe de se preocupar com os jumentos e fique aflito por nós. E ele lhe disse: Vê, agora nessa cidade há um homem de Deus, e ele é um homem honorável. Tudo o que ele diz seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devemos seguir. Então Saul disse ao seu servo: Porém, vê, se formos, o que traremos ao homem? Pois o pão de nossas vasilhas foi consumido, e não há um presente para levarmos ao homem de Deus. O que temos? E o servo voltou a responder a Saul e disse: Eis que tenho aqui à mão a quarta parte de um shekel de prata. Isto darei ao homem de Deus para que nos diga o nosso caminho. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: Vem e vamos ao vidente, pois aquele que é agora chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. Então Saul disse ao seu servo: Disseste bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus, e enquanto subiam o outeiro até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água, e lhes disseram: Está aqui o vidente? E elas responderam e disseram: Está, eis que está diante de vós. Apressai-vos agora, pois ele veio hoje à tarde, pois hoje há um sacrifício do povo no lugar alto.
Tão logo chegardes à cidade, e de encontrá-lo imediatamente, antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo abençoa o sacrifício e posteriormente comem aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos, pois por volta desta hora vós o encontrareis. E eles subiram à cidade, e quando chegaram à cidade, eis que Samuel lhe saía ao encontro para subir ao lugar alto. Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido um dia antes de Saul chegar, dizendo: Amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo, Israel, para que ele possa salvar o povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: Diz-me, rogo-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje. E amanhã eu vos deixarei partir, e te contarei tudo o que está no teu coração. E quanto aos teus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenhas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a casa do teu pai? E Saul respondeu e disse: Não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo? E Samuel tomou Saul, o seu servo, e os trouxe no salão de visitas, e fez com que se assentassem no principal lugar no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: Traz a porção que eu te dei, da qual eu te disse, põe-na perto de ti. E o cozinheiro pegou o que sobre ele estava, e o colocou diante de Saul. E Samuel disse: Eis o que foi separado, põe-no diante de ti e come. Pois até este momento isto foi guardado para ti, desde que eu disse, eu convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E quando eles haviam descido do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul em cima da casa. E eles se levantaram cedo, e sucedeu que, por volta do raiar do dia, Samuel chamou Saul para cima da casa, dizendo: Levanta-te, para que eu possa te enviar. E Saul se levantou, e ambos saíram, e ele e Samuel, para longe. E enquanto eles desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Ordena que o servo passe adiante de nós. E ele passou adiante. Mas permanece tu ainda por um instante, para que eu possa te mostrar a palavra de Deus. 1 Samuel 10. Então Samuel pegou um frasco de azeite e o derramou sobre a sua cabeça, e o beijou e disse: Porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelza. E eles te dirão: Os jumentos que foste procurar foram encontrados, e eis que o teu pai deixou de se preocupar com os jumentos, e por ti se aflige, dizendo: O que farei pelo meu filho? Então prosseguirás adiante dali, e chegarás à planície de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens subindo até Deus, e Betel, um carregando 3 cabritos, e outro carregando 3 pães, e um outro carregando uma garrafa de vinho. E eles te saudarão, e te darão 2 pães, os quais receberá das suas mãos. Depois disso, tu virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e sucederá que quando chegares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas descendo do lugar alto com um saltério e um tamborim e uma flauta,
e uma harpa adiante deles, e eles profetizarão, e o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E será que, quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. E tu descerás adiante de mim até Gilgal, e eis que descerei a ti para ofereceres ofertas queimadas e para sacrificares sacrifícios de ofertas pacíficas. 7 dias tu aguardarás, até que eu venha a ti para te mostrar o que farás. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu um outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele profetizou no meio deles. E sucedeu que, quando todos os que o conheciam anteriormente o viram, eis que ele profetizava no meio dos profetas. Então as pessoas disseram umas às outras: o que é isso que sobreveio ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? E um do mesmo lugar respondeu e disse: mas quem é o pai deles? Por isso tornou-se um provérbio: está Saul também entre os profetas? E quando terminou de profetizar, ele chegou ao lugar alto. E o tio de Saul disse a ele e ao seu servo: para onde fostes vós? E ele disse: procurar os jumentos. E quando vimos que eles não estavam em parte alguma, viemos a Samuel. E o tio de Saul disse: conta-me, rogo-te, o que Samuel te disse. E Saul disse ao seu tio: ele nos contou claramente que os jumentos foram encontrados, porém sobre o assunto do reinado do qual Samuel havia falado, ele não lhe contou. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor de Israel: eu retirei Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos e daqueles que vos oprimiam. E vós, neste dia, rejeitaste o vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações. E vós dissestes a ele: não, mas põe um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada. Quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar pelas suas famílias, a família de Matre foi tomada e Saul, o filho de Quis, foi tomado. E quando eles o procuraram, ele não pôde ser encontrado. Por isso eles continuaram a consultar o Senhor, se o homem ainda haveria de ir para lá. E o Senhor respondeu: eis que ele se ocultou no meio das coisas. E eles correram e o tiraram de lá. E quando ele ficou de pé no meio do povo, ele era mais alto do que qualquer um do povo, o do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo: vede vós aquele que o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele no meio de todo o povo. E todo o povo gritou e disse: Deus salve o rei. Então Samuel contou ao povo a conduta do rei, e a escreveu em um livro, e o colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada homem para a sua casa. E Saul também foi para a casa em Gibeá. E para lá foi com ele um grupo de homens cujos corações Deus havia tocado. Porém os filhos de Belial disseram: como este homem nos salvará? E eles o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém ele manteve a sua paz. 1 Samuel 11. Então Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faz um pacto conosco e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu-lhes: com esta condição farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos e lançar isto como um vexame sobre todo Israel. E os anciãos de Jabes lhe disseram: dá-nos trégua de 7 dias, para que possamos enviar mensageiros para todos os termos de Israel, e então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. Então vieram os mensageiros a Gibeá de Saul.
e contaram a notícia aos ouvidos do povo. E todo o povo ergueu a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho, e Saul disse: O que aflige o povo que eles pranteiam? E lhe contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul. Quando ele ouviu todas aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira, e ele tomou uma junta de bois e a cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo. E eles saíram de um acordo, e quando ele os contou em Bezeque, os filhos de Israel eram 300.000, e os homens de Judá 30.000. E eles disseram aos mensageiros que vieram: Assim direi aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes. E eles ficaram alegres. Por isso os homens de Jabes disseram: Amanhã viremos até vós, e vós fareis conosco tudo o que vos parecer bem. E assim foi pela manhã que Saul pôs o povo em 3 companhias, e eles entraram no meio do exército na vigília matinal, e mataram os amonitas até o calor do dia. E sucedeu que aqueles que restaram foram espalhados, e de forma que 2 deles não foram deixados juntos. E o povo disse a Samuel: Quem é aquele que disse: Reinará Saul sobre nós? Trazei os homens para que possamos levá-los à morte. E Saul disse: Nenhum homem será levado à morte neste dia, pois hoje o Senhor operou salvação em Israel. Então disse Samuel ao povo: Vinde e vamos a Gilgal, e lá renovemos o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e lá fizeram de Saul rei diante do Senhor em Gilgal. E lá eles sacrificaram sacrifícios de oferta de paz diante do Senhor. E lá Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente. 1 Samuel 12. E Samuel disse a todo o Israel: Eis que tenho atentado à vossa voz em tudo o que me dissestes, e preparei um rei sobre vós. E agora eis que o rei caminha diante de vós, e eu estou velho e tenho a cabeça branca. E eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho caminhado. E agora, eis que o rei caminha diante de vós, e eu estou velho e tenho a cabeça branca. E eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho caminhado diante de vós, desde a minha infância até este dia. Vede, aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, ou de quem tomei o jumento, ou a quem defraudei, a quem oprimi, ou de quem é a mão da qual recebi qualquer suborno, para com isto fechar os meus olhos, e eu restituirei. E eles disseram: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, em tão pouco tomaste algo da mão de qualquer homem. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é testemunha neste dia, de que vós não tendes achado nada na minha mão. E eles responderam: Ele é testemunha. E Samuel disse ao povo: Foi o Senhor que pôs à frente Moisés e Arão, e que tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, portanto, aquietai-vos, para que eu possa arrazoar convosco diante do Senhor, sobre todos os atos justos do Senhor, os quais ele fez a vós e aos vossos pais, quando Jacó chegou ao Egito, e os vossos pais clamaram ao Senhor. Então o Senhor enviou Moisés e Arão, os quais libertaram os vossos pais do Egito, e fizeram com
com que eles habitassem neste lugar. E quando eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, ele os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Azor, e à mão dos filisteus e à mão do rei de Moabe. E eles lutaram contra eles, e eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos porque abandonamos o Senhor, e servindo os Baalins e Astarote, mas agora livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal e Baraque e Jefté e Samuel, e vos libertou da mão dos vossos inimigos, que deu de todos os lados, e vós habitastes seguros. E quando vós vistes que Naás, o rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, disseste-me: não, mas um rei reinará sobre nós, quando o Senhor nosso Deus era o vosso rei. Agora, portanto, contemplai o rei a quem escolhestes e a quem desejastes, e eis que o Senhor colocou sobre vós um rei. Se vós temerdes ao Senhor e servi-lo, e obedecerdes à sua voz, e não vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então tanto vós como o vosso rei que sobre vós reina, continuareis a seguir o Senhor vosso Deus. Mas se não obedecerdes à voz do Senhor, e vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Agora, portanto, ficai de pé e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante de vossos olhos. Não é hoje o dia da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor, e ele enviará trovão e chuva, para que percebais e vejais que a vossa iniquidade é grande, que vós tendes cometido à vista do Senhor ao pedir-lhe um rei. Assim Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovão e chuva naquele dia. E todo o povo temeu muitíssimo ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não pereçamos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, ao pedirmos para nós um rei. E Samuel disse ao povo: não temais, tendes cometido toda esta iniquidade, contudo não vos desvieis de seguir ao Senhor. Mas servi ao Senhor de todo o vosso coração, e não vos desvieis para o lado, pois então ireis atrás de coisas vãs, as quais não podem vos acrescentar nem libertar, posto que são vãs. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu povo. Ademais, quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, ao cessar de orar por vós. Mas eu vos ensinarei o bom e reto caminho. Basta temer ao Senhor e servi-lo em verdade de todo o vosso coração, pois considerai quão grandes coisas ele fez por vós. Porém, se vós continuardes procedendo iniquamente, sereis consumidos, tanto vós como vosso rei. 1 Samuel 13. Saul reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o restante do povo ele enviou, cada qual para a sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram sobre isto, e Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: que ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus, e que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul a Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros, e povo como a areia que está na beira do mar, em multidão. E eles subiram e acamparam em Miqumas, a leste de Bet-Aven, quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado. Então o povo se escondeu em cavernas e em matas e em rochas e em lugares altos e em covas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade,
para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, e todo o povo seguia tremendo. E ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: Trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que, assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: O que fizeste? E Saul disse: Como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniram em Micmas, por isso disse eu: Os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplicas diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: Procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel e para todo o sempre. Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. E Samuel se levantou e subiu de Gilgal até Gibeá de Benjamim. E Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Mas os filisteus acamparam em Micmas. E os espoliadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Saul. A outra companhia virou-se para o caminho de Bet-horon. E outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim em direção ao deserto. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças, mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual o seu arado, e a sua relha, e o seu machado, e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as relhas, e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. Assim sucedeu que, no dia da batalha, não havia espada nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul. E Jonatas, porém, havia com Saul e com Jonatas. Assim sucedeu que no dia da batalha não havia espada nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém, havia com Saul e com Jonatas o seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Micmas. Amém.